E ele profetiza desta forma, e Deus fala: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Observe quando a gente lê essa palavra, a gente lembra da mão de Deus, ou seja, da vida, ou seja, do surgimento, o nascimento, né, de Adão e Eva. Quando Deus, por meio do Espírito Santo, ele vê, o Ezequiel vê essa visão, num vale cheio de ossos secos. Os ossos representam toda a casa de Israel, tanto Israel como Judá no exílio, cuja esperança pereceu na dispersão entre os pagãos. Deus mandou Ezequiel profetizar para os ossos. Os ossos então reviveram em duas etapas. A primeira etapa dessa restauração nacional ligada à terra. A segunda etapa, uma restauração espiritual ligada à fé. Esta visão objetivou garantir aos exilados e sua restauração pelo poder de Deus, estabelecimento como a nação na terra prometida. Apesar da circunstância crítica de então, não há menção da duração do tempo entre essas etapas. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo entrou neles e viveram. A restauração de Israel à vida, nos faz lembrar da criação do homem, conforme relata em Gênesis 2:7. Adão foi o primeiro formado fisicamente, a seguir Deus deu o fôlego da vida, e semelhantemente a nação morta de Israel deveria primeiramente ser restaurada fisicamente, e depois Deus daria aos israelitas o fôlego de vida e derramaria sobre eles o seu Espírito. Glória a meu Deus! Glória a Deus! Quero dizer nesta tarde que, se não fosse a misericórdia de Deus, nos desse o Espírito Santo, nenhum de nós teria a possibilidade de estar aqui hoje. Se não fosse a misericórdia, aleluia, de Deus, sobre a minha vida e sobre a vida da igreja, se não fosse a mão do Senhor estendida sobre a nossa vida, eu e você não estaria aqui para ouvir, e eu não estaria aqui para poder pregar essa palavra. É bem certo que quando nós estávamos fora da igreja, fora dos caminhos do Senhor, a Bíblia diz que nós também era pagão. Os pagãos que falam aqui na palavra eram nós lá, quando nós não estávamos aqui. Nós éramos uma pessoa pagã, pessoas que não serviam a Deus nenhum, pessoas que nós não importava. Era como se fosse, se a gente se chovesse ou fazesse sol, ou se a gente deitasse, levantasse, seria a mesma coisa. Nós éramos pessoas mortas sem o Espírito Santo de Deus. E Deus, pela sua misericórdia, soprou sobre a minha vida e sobre a sua, esse Espírito Santo. Para que hoje, aleluia, nós estaríamos aqui para adorar e glorificar o santo nome do Senhor Jesus. A terra de Israel, a visão dos
vivificados teria seu cumprimento na restauração de Israel, não somente material, mas também espiritual. Assim está dizendo a palavra, aleluia. Mas só terá pleno cumprimento quando Deus congregar os israelitas na sua terra. Isso significa que nem todos estão congregados, aleluia. Por isso que a gente vê essas adversidades, a gente vê essas guerras, o poder lá fora, a gente vê essas atrocidades aí. É por isso que nem todos conhecem essa palavra. Mas aqui a Bíblia está dizendo que quando se cumprir, quando só terá o cumprimento, quando Deus congregar todo mundo, ou seja, na sua terra, nos tempos do fim. Aliás, nós já estamos no fim, mas o que vem acontecendo, pelo nosso entendimento, que Jesus nos dá através da palavra, que nós só estamos no princípio de dores. Princípio de dores a qual esses nós estamos vendo: é guerra, é perseguição, né? Nós já temos um privilégio aqui no Brasil, nesse país nós vivemos, mas lá fora os irmãos sabem que é uma perseguição terrível, né? Então isso se chama princípio de dores. Jesus deixou bem claro na sua palavra, aleluia. Então será o fim, numa ocasião de grande despertamento espiritual. Muitos judeus crerão em Cristo Jesus e aceitarão ele como seu Messias, antes de ele voltar para estabelecer seu reino. Sabe o que eu quero dizer nessa tarde? Jesus está voltando, aleluia. Está voltando para buscar um povo lavado, remido pelo poder do sangue dele, aleluia. É bem certo que há uma frieza terrível espiritual dentro da igreja, mas Deus, aleluia, está com as mãos estendidas, aleluia, para derramar, aleluia, o teu Espírito Santo, para reviver a tua igreja na face desta terra, aleluia. Ossos secos, pode estar até seco, aleluia, os ossos, mas Deus tem poder, aleluia, para dar vida e vida com abundância para teu povo, aleluia. Deus não é homem, aleluia, para que minta, a Bíblia diz, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que essa palavra vai cumprir, porque nós cremos nessa palavra, aleluia. Querendo ou não, o mundo vai ter que ver Jesus no céu arrebatando, aleluia. Eu e você que lutamos para ser fiel ao Senhor, aleluia. Porque os olhos do mundo, aleluia, estão na igreja. Os olhos do mundo, aleluia, está, aleluia, na igreja. Por quê? Para poder perseguir a igreja. Mas felizes somos nós que quando nós ouvimos o som da trombeta e o próprio Deus, aleluia, arrebatando a igreja, nós vamos subir, aleluia. A diferença é essa, irmão. Não importa a luta, né, a peleja que nós estamos, porque Deus é bem claro que nessa peleja não teremos que pelejar, porque Ele é conosco, aleluia. É certo que passamos aflições, passamos lutas, atribulações, aleluia, tristeza, mas o Senhor Jesus deixou bem claro que no mundo teremos aflições, mas tem bom ânimo. Então é necessário, aleluia, que nós tenhamos bom ânimo para continuar sendo fiel a Deus na face dessa terra, aleluia. E outra coisa, a própria Bíblia diz que operando o Senhor, quem impedirá? Quem pode impedir, aleluia, de eu e você receber a nossa salvação? É você mesmo, é eu mesmo, porque a Bíblia diz que a salvação é individual. Então nós temos que lutar pela nossa salvação dia após dia. É matar um leão, matar um urso dia após dia. Por quê? Porque o nosso próprio inimigo do homem, somos nós mesmos. Esse coração, aleluia, que muitas das vezes, aleluia, não consegue andar conforme a palavra do Senhor. É um coração que muitas das vezes, o homem não conhece o coração, mas Deus conhece. É um coração que muitas das vezes não consegue perdoar, não consegue, aleluia, e se enquadrar nessa palavra. Mas se o Senhor, Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Então nós devemos fazer o que um dia após o outro?
é entregar, que nem Jesus falou, entregar nossas preocupações e ansiedade na mão dele, né? Porque o povo do dia de hoje vive estressado, vive cheio de ansiedade, né? Vive com um coração amargurado, mas o Senhor, nesta tarde, Ele é fiel e Ele é verdadeiro para poder nos fortalecer através da tua santa palavra e nos dar vida, né? E derramar sobre nós esse poder, essa virtude do Espírito Santo, para que possamos caminhar, porque a nossa vida tem que ser renovada dia após dia. O vaso ele não vai ficar cheio para sempre. O vaso ele vai ter que buscar, vai ter uma hora que ele vai ter que buscar. Por isso que Jesus subiu e falou por um tempo, né, que ele ia, mas ele ia deixar o Consolador. E eu entendo que para nós poder receber, nós temos que primeiro entregar o quê? Entregar a nossa alma, o nosso coração, aleluia, para Jesus Cristo. Só assim podemos receber o revestimento do poder e a graça de Deus. Devemos fazer uma reflexão na nossa vida, todos os dias. Por quê? Por quê? Porque muitas das vezes nós só pedimos. Nós só pedimos. E poucos agradecemos. E Deus continua dando graça. Deus continua derramando a unção. Deus continua derramando a força. Deus continua dando a saúde. Aleluia. E passamos por adversidade, por perseguição. Mas é necessário. Porque se as coisas estiverem tudo do jeito que a gente quer, a gente não ora, a gente não faz nada. E aí a gente acaba igual está nessa palavra. Acabamos igual os ossos dos ossos secos aqui, ó. Acabamos seco, sem nada de Deus. Aí começamos, nossa mente começa a mudar. Nós já começa a pensar diferente, achando que Deus não está mais conosco. E muito pelo contrário, a mão de Deus está, né, estendida sobre a igreja e pronto para nos abençoar. Porque tem vezes que não passa por isso, que às vezes a prova é tão na vida da gente, está tão difícil a prova, que muitas das vezes a gente pensa que Deus não está com a gente. Essa é a realidade. Muitas das vezes a gente pensa em voltar para trás, mas o problema é que não tem como mais voltar para trás, porque quem te resgatou de lá do mundo, de lá de trás, quer que você siga avante. Aleluia. Siga pela direção. A direção qual? O céu. A porta é estreita. A porta que só vai entrar quem for fiel a Deus e quem seguir seus mandamentos. Porque a porta larga já está, aleluia, já está reservada para um povo rebelde, um povo que não quer saber de Deus, né? Um povo que, muito pelo contrário, eles querem perseguir o cristão. Mas Deus, Ele criou o bem e Ele criou o mal. Ele criou a porta estreita, mas também criou a porta larga. Leia no livro de Isaías que vocês vão ver. Então, não significa que nós vamos passar o tempo todo, ficar o tempo todo na provação, o tempo todo sofrendo. Nós vamos sofrer sim as perseguições, as afrontas, mas Deus continua sendo Deus, sendo fiel. Aleluia. Aleluia. Está chorando? O choro dura só uma noite, mas a alegria, a Bíblia diz que vem ao amanhecer. Está na prova? Então vamos louvar, vamos adorar. É difícil. Quem é que não passa por prova? Mas vamos continuar na posição. Posição que Jesus quer, posição que Deus quer, porque foi cantado aqui, dá um coração igual ao seu, meu mestre. É isso que nós devemos cantar todo dia, né? Tem que pedir um coração, né? Igual ao de Jesus Cristo, né? Um coração generoso, disposto a perdoar, disposto a servir, né? Para que possamos receber realmente as bênçãos do céu sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Não vamos continuar nesse vale, porque o Senhor, a Bíblia fala que Deus profetizou, aleluia, e aqui o vaso, o povo aqui, o que era seco, veio à vida, se tornou em vida, porque Deus é o dono da vida, aleluia. Então,
O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que parava sobre as águas. E sem o Espírito Santo, sem o próprio Jesus, nós nada podemos fazer. No mais, o que nós temos que fazer é lutar. Continuar lutando, continuar na posição, continuar fazendo a vontade do Senhor na face desta terra. Amando uns aos outros, que nem Jesus deixou claro aqui na sua palavra. Eu sei que é difícil, muitas das vezes, perdoar, é muito difícil a gente amar aqueles que nos odeiam. Mas se nós não ter esse coração de Cristo, mesmo sendo traído, mesmo do lado do traidor, mas ele não deixou de amar. Ele demonstrou o maior amor por mim e por você. Quando foi derramado o sangue dele lá na cruz do Calvário, ele entregou a sua vida dele por nós. E é por isso que nós estamos aqui, para glorificar, né, o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. E quando Deus nos der vida na face desta terra, o que nós temos que fazer é obedecer, é glorificar o nome santo de Jesus. Porque enquanto nós da igreja glorifica, aleluia, o nome do Senhor é exaltado, e a glória de Deus é derramada sobre o vaso. E a vida de Deus é derramada sobre a nossa vida. Aleluia. E Deus continua, aleluia, com as tuas mãos estendidas e derramando as tuas bênçãos. Amém. Essa bênção espiritual a qual nós não conseguimos ver, mas pelos olhos da fé nós vamos ver. Por quê? Porque Deus, ele não muda. O que muda é a igreja. A Bíblia é a mesma. A palavra do Senhor é a mesma. Muitas vezes é nós que mudamos, é nós que desacreditamos, é que falta muitas das vezes a fé em nossos corações. E essa fraqueza nós temos mesmo, porque somos carne. Aleluia. Mas o Senhor é conhecedor do meu coração e do teu coração nesta tarde. Aleluia. E Ele está dando força para nós e vigor nesta tarde, nos levantando. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor, aleluia, nada pode impedir o agir do Senhor sobre a nossa vida, na face desta terra. E a Bíblia diz aqui, que quando Deus, no versículo 9, quando Ele profetiza, aleluia, a Bíblia fala que o vem, que Ele chama, Ele fala assim, vem os quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. A Bíblia fala que Ele profetizou com ele e deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e puseram-se em pé um grande exército. Deus tem um grande exército na face da terra, em favor a teu reino. Aleluia. Deus tem um povo que glorifica e que adora o nome dele na face dessa terra. Um povo a qual eu e você ainda não conhece. Conhecemos nós que estamos perto aqui um do outro. Aleluia. Mas na face dessa terra há um grande exército do Senhor Jesus, né? Glorificando o nome do Senhor Jesus. E quando ele profetizou no versículo 12, o Senhor ordena, assim diz o Senhor, eis que eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Está vendo? E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei numa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e o fiz, e diz o Senhor. Está vendo? Foi tudo ordenado pelo Senhor. Aleluia. Então o povo estava numa sepultura, e Deus tirou esse povo da sepultura. A sepultura nossa era quando nós estávamos no mundo. E Deus tirou nós lá do mundo. Porque como nós estávamos no mundo pagão, a qualquer momento nós podíamos perder a nossa vida. Mas quando Deus resgatou e trouxe para dentro da casa dele, Ele deu vida e vida com abundância. Glória a Deus! E quando eu entendo essa palavra, e quando Deus resgatou, que aqui Ele fala, povo meu. Quando Ele te escolheu, Ele já sabia que você era dele. Então não tem como nós correr nem para a direita nem para a esquerda, mas apenas seguir para o alvo que se chama Jesus Cristo. Glória a Deus! Obrigada, Jesus! Glória a Deus! Ô glória! Da glória! Louvado seja o nome do Senhor. Vai passar tudo para